Olá, meus amigos, um bom dia a todos e espero que estejam bem. Novamente aqui convosco para vos apresentar mais alguns detalhes do capítulo 7 de Daniel, do livro das Sagradas Escrituras que temos vindo a estudar. Se bem se recordam, já falámos do último chifre que cresceu através da supremacia do sistema papal que se estabeleceu e derrotou 3 dos chifres da besta do livro do capítulo 7, do livro de Daniel, do capítulo 7, do sonho que ele teve durante a noite. Já verificámos os 4 animais também, que já não existem mais, e estávamos então neste momento na altura da Roma papal, a Roma que substituiu a Roma imperial e que derrubou também, e que veio também derrubar os 3 chifres que nós falamos. Pois bem, falta-nos falar ainda de alguns detalhes que falam no capítulo 7 do livro de Daniel. Nós deixámos alguns versículos, se bem se recordam, para o final, e alguns dos versículos que nós deixámos tinham a ver com um julgamento que era feito relativamente àqueles que estavam contra a lei de Deus, aqueles que também perseguiam os santos do Altíssimo, e também a vinda do Filho do Homem, que nós identificamos já como sendo a vinda de Jesus. E após a visão destes 4 animais e das atividades do chifre pequeno, o profeta viu então uma cena de juízo no céu, a partir do versículo 9, 10, 13 e 14 do livro de Daniel. Enquanto o tribunal se reunia, foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou, como mostra então a cena celestial. Milhares e milhares de seres celestiais ministravam diante deste ancião de dias e o tribunal assentou-se, então os livros foram abertos. Estamos a falar aqui de 3 tipos de livros: os livros da vida, os livros onde está registado, portanto, aqueles que serão salvos, o livro também dos nossos feitos aqui nesta terra e o livro também dos nossos pecados, onde nós, aqueles que somos considerados crentes, filhos de Deus, acreditamos que Jesus limpará todos os nossos pecados desse livro. É importante observar que esse juízo ocorre então após o período dos 1260 anos da atividade do chifre pequeno, que durou de 531 até 1798 depois de Cristo, como vimos também ontem, e antes do estabelecimento então do reino final de Deus, antes da vinda de Jesus a esta terra. A seguinte sequência aparece então no capítulo 7 do livro de Daniel. Temos o período do chifre pequeno, de 538 a 1798, o juízo celestial e depois o estabelecimento do reino eterno de Deus. Vamos só então confirmar aqui na nossa Bíblia estes versículos, até ao 14 pelo menos, do livro de Daniel, que acabamos por saltar. Portanto, temos aqui o 9, e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Aqui acreditamos que o ancião de dias será o próprio Deus, sendo o nosso advogado o próprio Jesus, que nos defenderá então na altura do julgamento. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Tudo isto são detalhes que se referem normalmente ao trono de Deus e ao próprio Deus, como existem muitas destas simbologias também nos livros proféticos de Apocalipse e também no livro de Ezequiel. Aparece muitas vezes a referência ao próprio Deus rodeado de rodas e de anjos à volta dele, 4 anjos, 4 rodas que rodeiam o trono de Deus. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se então os livros. Os livros que nós já falámos, que de acordo com o livro também do Apocalipse, são 3 tipos de livros. Do livro do Apocalipse e não só. Iremos ver estes detalhes depois mais à frente. E temos então também a partir daqui do capítulo 12, do versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha
nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Então temos então aqui o estabelecimento então de um reino que fala que será um reino final, um reino eterno. Nós, como nós falamos aqui também de um julgamento após então esta data de 1798. Nós no Antigo Testamento sabemos que o juízo no tabernáculo e no templo descreve diversos atos de juízo, mas o juízo mencionado neste texto é diferente, porque este juízo é cósmico, afeta não apenas o chifre pequeno, mas também todos os santos do Altíssimo, que por fim receberão o reino. Na verdade, afeta todos aqueles que já habitaram neste mundo. E Daniel 7 não descreve o juízo nem apresenta detalhes sobre como é que esse juízo será, quando é que esse juízo terá início e terá fim, mas sugere que ele seria realizado então logo após o ataque do chifre pequeno contra Deus e o seu povo. A grande questão neste texto também não é enfatizar o início do julgamento, no entanto, é ter a ideia de que esse julgamento irá existir. Nos próximos capítulos do livro de Daniel, no capítulo que vamos estudar a seguir a este, o 8 e o 9, teremos mais indicações, nomeadamente de quando seria iniciado então este julgamento investigativo e quando é que a data exata que estava determinada para o início deste julgamento. De forma que neste momento vamos ficar então por aqui e amanhã vamos continuar o vídeo só para concluir relativamente ao capítulo 7. Entretanto, espero que fiquem todos bem e tenham um bom dia na companhia do Senhor.